Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem baseada na palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Eu quero iniciar lendo um versículo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. E eu quero ser o mais possível breve nessa mensagem. Mas eu quero que você receba e que você fique com essa liberdade que você estava em todo momento do culto, de louvores, de momento de testemunhos, que eu fiquei impactado. Que coisa boa eu ouvir isso, né? Me deu até vontade de fazer integração de novo. Que maravilha. Mas vamos lá, Romanos capítulo 8, verso de número 37, por gentileza, diz assim: mas em todas estas coisas somos mais por meio daquele que nos amou. Esse foi um dos versículos que, pelo menos na minha caminhada cristã, eu ouvia muito falar. Samuel, você é mais do que vencedor. E eu nunca entendi isso, porque eu usava a pessoa de um vencedor e eu dizia assim, eu sou mais, né? Então o que é ser mais? Dependendo do vencedor, eu sou mais que ele, mas qual é o nível desse mais na minha vida? E sempre foi um ponto de interrogação. E a caminhada continuou, e as coisas foram se abrindo, porque a palavra de Deus é algo tão extraordinário para nós, que quando os nossos olhos se abrem, nós tomamos e usamos aquela expressão tão clara que diz assim: eu já li esse versículo, mas nunca entendi desta maneira. E essa graça, na verdade, que é Jesus, graça não é uma palavra, é uma pessoa, já estamos carecas e claros em saber dessa coisa. Mas eu me lembro que quando os meus olhos se abriam para alguns momentos, eu compartilhava com a minha esposa, como foi ela, que foi a primeira pessoa que me evangelizou, e eu naquela vontade de namorar, e eu olhava para aquilo e dizia, não, é verdade e tal. Quando nós chegamos ao ápice, né, que é o casamento, é o ápice do negócio, em alguns momentos da minha caminhada cristã, os olhos se abriam e eu ia compartilhar com ela. E como ela sempre dizia, ela usava essa expressão, eu nasci no Evangelho. Conhece essa expressão? E ela dizia assim, agora você quer ensinar. Todos os pastores me ensinaram que é desse jeito, agora você quer me ensinar. Falei, não, eu não quero te ensinar. Olha o que está escrito aqui. Respeite as vírgulas, os pontos, ponto e vírgula. Respeite isso que você vai entender. Só que ela lia, mas estava tão cauterizada a cabeça, porque fica, né? Que não entendia, e eu dizia, meu Deus, será que eu estou vendo coisa? Aí eu voltava e dizia, não, tudo bem, Nilda, não vamos entrar em nenhum debate sobre isso, mas parece que está muito claro. E assim começou o encontro, com a palavra revelada, com essa graça que é Jesus, o pós-cruz, não anticruz, porque temos que entender, quando alguém começa a falar, eu digo, você está vivendo antes ou depois da cruz? Se falar para mim antes, eu vou dizer assim, tente enxergar Jesus antes da cruz. Se você não enxergar, olha, você vai viver como escravo, como servo. Mas se você enxergar Jesus, você vai viver como filho e filho amado. E vamos lá, na verdade, a vida de um vencedor, quando nós falamos mais do que vencedor, a vida de um vencedor está diretamente relacionada com a nossa total dependência da vida de Cristo. Você concorda com isso? Uma vida de alguém que é mais que vencedor está totalmente na dependência. Eu vou descansar no meu Pai Celestial, porque a minha dependência está na vida do meu irmão mais velho, que é quem? Quem? Jesus. Está nele, a minha dependência está na vida dele, porque agora, quando o meu Pai Celestial olha dos altos céus para mim, ele não enxerga eu, ele enxerga Cristo Jesus. Oh glória, se você não aplaudir, não aplauda, porque perdemos a oportunidade. Essa é a vida. E na verdade, a nossa dependência é na vida de Cristo, no nosso interior.
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou. Fomos feitos mais que vencedores em todas as circunstâncias, não é em algumas, não é em 50%, não é em 70%, é em todas as circunstâncias, 100% vencedor. Do ponto de vista da palavra de Deus, ser mais do que vencedor deve ser uma experiência de qualquer nascido de novo. Porém, muitos cristãos amargam uma dura experiência contrária à promessa bíblica, pois a menor mudança circunstancial envolvendo o seu viver, sem falar em perseguição ou espada, sucumbe e cai em o quê? Em murmuração. No entanto, a palavra de Deus, olha o que ela diz em Romanos capítulo 8 e versículo 28. Olha o que ele diz. Sabemos que Deus age em todas as para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu. Coloque, não sei se é possível, a tradução NVI. Coloque outra que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem, que é Romanos 8, 28. Será que você consegue? Isso, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se todas as coisas cooperam para o nosso bem, somos sempre mais que vencedores. Essa expressão vai ser batida do início ao fim. Uma vida vitoriosa deve ser uma experiência normal na vida de cada filho amado, sim ou não? Normal. O que é normal? Isso, uma vida de vitória. Porque fomos acostumados por muito tempo pedir oportunidade. Não sei se alguém lembra, é que eu sou muito novinho, então eu lembro que quando eu chegava na igreja, eu dava o meu nome e dizia: eu quero dar um testemunho. Lembra disso? Meu Deus do céu. E aí alguém me entrevistava: que testemunho você vai dar? Não, eu ganhei um carro, eu ganhei uma casa. Não, isso aí pode contar. E foi na campanha de 7 dias, e tal. E aí eu lá ia. Isso era muito normal e continua sendo muito normal na vida daqueles que vivem antes da cruz. Na vida daqueles que estão pós-cruz é totalmente diferente. Ganhar carro, ganhar casa é a coisa mais normal do mundo. Isso não quer dizer que é um testemunho. Não, isso é relacionamento meu e teu com o nosso Pai. Porque todas as coisas foram conquistadas na cruz do Calvário. Claro que talvez já era para você ter acessado isso, mas por falta de relacionamento, e você sabe que a falta de relacionamento é uma coisa séria, sim ou não? Você já viu casal que não tem relacionamento, que não conversa? Meu Deus do céu, deixa para lá não, ou continua? Tudo tem que ser na base do pisão, tudo tem que ser na base de que eu. Não, quando tem relacionamento você não precisa pedir nada, está tudo disponível. Não teve um marido que deu glória, meu irmão do céu, dá até uma tristeza nisso. Se a minha esposa está aqui, eu dava um glória. Porque se tem uma coisa que marido gosta, é que tudo esteja disponível. Sim ou não, maridos? Meu Deus, o amém está com medo. Eu não estou sentindo muita firmeza. Uma vida de vitória deve ser uma experiência normal de cada cristão. A derrota deve ser vista como anormal. Eu sou filho amado. Como eu vou amargar algumas derrotas e vou achar normal? Não, o adversário, o inimigo, sei lá o quê. Não, isso é anormal, não, isso não é comum. Eu sou filho amado. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, e eu amo ao meu Pai Celestial. Então, a derrota deve ser vista como algo anormal na vida do cristão. Segundo a vontade de Deus, todo filho amado, regenerado, deve ser um vitorioso em quem? Em Cristo
Jesus. Mas esse coral está fraco. Eu não sei se você consegue pregar sem ajuda. Eu só prego com ajuda. E se eu começar a pregar e você não me ajudar, eu vou te chamar aqui para cima, hein? Me ajuda, pelo amor de Deus. Hoje eu não vivo mais de pregação. Foi tempo disso, já passou. Eu agora vim aqui porque eu sei que o que eu estou pregando você não está careca, mas está quase careca de tanto ouvir isso que eu estou falando aqui. Eu não vim com nenhuma novidade. Eu só vim deixar mais firme aquilo que eu e você temos ouvido e temos lido na palavra de Deus. Então, a vida, segundo a vontade de Deus, de todo filho regenerado, deve ser um vitorioso em Cristo Jesus. É parte do plano de Deus que o cristão sempre seja triunfante em todas as coisas e circunstâncias. Paulo, escrevendo na segunda carta dele aos Coríntios, olha o que ele diz, no capítulo 2 e versículo 14, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em... Não, de novo. Graças, porém, a... Oh, glória. Que em Cristo sempre nos conduz em... E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu... É mais ou menos assim, por onde eu e você passa. A fragrância do conhecimento dele em nós é exalada. Ah, não, você não entendeu. Imagine, entrou na panificadora, tem alguém triste, só em você passar a fragrância do conhecimento desse amor, automaticamente contagia aquela pessoa, e aquela pessoa impactada na hora, ela fica meio em choque e nem imagina que através da nossa vida, vidas são abençoadas. Porque talvez quando falamos mais do que vencedores, imaginamos somente nós. É o que eu estava na sala conversando, alguém que na vida financeira cresceu e de repente perdeu o prazer. A vida financeira, ótima não, triótima, sei lá o que eu posso falar. Conquistou coisas e agora chegou a um nível que eu não tenho nem mais vontade de ouvir essas músicas que são cantadas na igreja. Você consegue entender isso? Não dá para entender. Uma vida de alguém que é mais do que vencedor, ele abençoa pessoas com coisas, ele abençoa pessoas ao caminhar, ele abençoa pessoas com palavra. Salomão é muito claro, ele diz que palavras agradáveis são cura para os ossos. Você sabe o que é isso? Você chegar numa panificadora, olhar para o atendente e dizer: que legal, que bom estar aqui diante de você, você é uma pessoa muito boa. Se aquela pessoa, na minha cabeça, deixa comigo, tá? Na minha cabeça, se aquela pessoa sofre daquela doença conhecida como reumatismo, ela é curada na hora, sim ou não? A vida cristã não é uma vida que às vezes vence e às vezes é derrotada. Não é uma vida que é derrotada pela manhã que vence à tarde. Não. Isso não é a vida de um mais que vencedor. Ela é sempre triunfante, ela é sempre vitoriosa, ela é sempre alegre. Ai, que coisa boa. Segundo o padrão bíblico, deve ser considerado estranho se eu e você não vence, e comum se você e eu vence. As seguintes palavras de Jesus trazem luz para o nosso entendimento. Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, por gentileza. João, capítulo 7, versículo 38. Vocês não liguem se eu der uns gritos aqui, é pura empolgação. Mas eu vibro com esse negócio. Ixi! Quem crer em mim, como diz do seu interior fluirão rios de água. Todos os recursos necessários para a vida cristã encontram-se unicamente em Cristo Jesus.
Não tem outra fonte. Ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez. Olha aqui, ele é a plenitude de todas as coisas. Ele é a revelação da graça de Deus. Nele tudo foi consumado. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, em versículo 19, olha o que ele diz. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. João 19:30. Olha lá o que diz João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está, e inclinando a cabeça rendeu o Espírito. Fomos salvos inteiramente pela graça. Pela graça de Deus. Não fizemos nada para merecermos. Não fizemos nada para merecermos essa salvação. Salvação é uma dádiva divina. Não é algo que eu e você precisamos fazer alguma coisa. Eu nunca entendi isso na lei. Eu nunca entendi. Esse negócio de pedir perdão, como, Nilda? Não, quem é Nilda? A esposa. Nilda, não é não. Eu já fui perdoado, você também. Não, Samuel, pecamos, agora temos que pedir. Não, Nilda. E eu sempre entendi que perdão é conquista ou é herança? O que é? Herança. Então eu não peço perdão, eu abro os braços e recebo. Por isso que quando eu estou ao trânsito ou qualquer momento na rua e acontece o motoqueiro, né, principalmente é atropelado e o motorista foge e vem alguns defensores de fracos e oprimidos e gritam, eu quero justiça, já viu não? Temos que ver, alguém anotou a placa, queremos justiça, queremos que ele tenha justiça e na verdade eu paro e digo nada disso. O que é que ele quer? Justiça? Não. Quando nós entendemos o que é a justiça. Justiça é estado perfeito. Justiça é um outro nível de glória. Foi colocado. Eles não querem justiça, o que eles querem é juízo. Eles querem juízo. E é tão interessante sobre isso que quando você entende isso, porque quantas pessoas hoje em dia lê justiça na Bíblia e eles, a justiça de Deus, o cajado, não sei se é cajado ou chicote, vai descer no lombo e bababá, e meu Deus do céu. Eu só vou abrir um parêntese aqui, tem uns pastores, porque foram 25 anos caminhando por esse Brasil, e fora, não é o que eu quero. Mas para você entender o que eu vou falar agora. E eu tenho muitos amigos, e tem amigos ainda, que alguns pensam que eu me desviei. Primeiro que se eles veem um vídeo desse na internet, ou desse jeito pregando, dizer, tá feio o negócio. Desse jeito aqui, hein? Porque era outro negócio. Resumindo, mas tem uns que gostam de mim e tal, Deus é bom. E eles me chamam para certos cultos dele, mas eu aviso, eu vou acabar com o teu culto. Não, que acabar, que é de Jesus, tu não é de Jesus? Eu digo, eu sou dele. Mas o negócio vai ficar feio, rapaz, se eu for, vai dar você para consertar, ou você vem para cá, ou vai ficar feio. E eu já fui em umas campanhas doidas. 7, quinta-feira da Vitória. Não vou falar o nome do pastor, que ele é bem famosão aí. E se faltar uma, começa tudo de novo. E eu digo, tem certeza, fulano de tal, quer me levar? Venha, vai ser uma explosão. Eu digo, vai ser mesmo, vai ser uma dinamite. Mas eu comecei, e eu me segurando para não falar, mas o Espírito não tem. Porque depois que você sobe aqui, se você ainda não subiu, já vou te avisar. Quando sobe aqui, o negócio muda. Pode estar tudo escrito aqui, mas o negócio aqui, quem comanda é o Espírito Santo. Sabe o que é, né? Se o negócio muda e o negócio vira, e não tem. E eu ia me segurando, ia tentando ficar naquele quadradinho e tal, e daqui a pouco...
pão, e pão, e pão, e pão, e uma lá, aleluia, glória a Deus, é nisso que eu creio. Eu digo, é isso. E olha o que está escrito, e eu não falava de mim, eu já pegava o versículo e pam, pam, pam. Rapaz, no final do culto todo mundo vinha, ele chegava bem triste do meu lado, você acabou com o meu culto. A arrecadação hoje foi baixa, eu digo, se prepare, daqui para frente, grande vai ser a bonança nesse lugar. Meu irmão, não adianta, chegou o tempo, eu digo, Espírito Santo, tu está me levando nesse lugar, tu tocou no coração desse abençoado para me convidar, eu estou indo, mas me guarda, porque o negócio vai ficar estreito. E é assim, quando nós entendemos essas verdades, meu irmão, como é bom ser livre, sim ou não? Nós olhar para o pecado e dizer, tu já foi vencido na cruz do Calvário, tu agora não domina a minha vida, tu está debaixo dos meus pés, eu agora tenho o meu Pai Celestial que está comigo e o meu amigo, meu irmão mais velho habita na minha vida e assim é, fomos salvos inteiramente pela graça. Olha o que diz Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, primeiro versículo é 1, olha o que diz o versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e... Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com... Pela graça sois... Olha o versículo 8. Porque pela graça sois mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de... Não é direito nosso, não é por causa do nosso jeitinho, nossas habilidades. Não. E é libertador, porque esses versículos, quando eu li, abriu. Eu disse, é verdade, eu não casei com a Nilda pelo que ela faz, pelas habilidades dela. Não, eu casei com ela pelo que ela é. Ela lavando roupa ou não, ela é filha amada. Ela fazendo comida ou não, ela é filha amada. Porque a minha Bíblia diz que o amor vence todas as coisas. Quando eu resumo aqueles versículos. Meu Deus, é muito poderoso. É muito poderoso. Contudo, o que Cristo alcançou na cruz não foi somente nos salvar da penalidade. Não foi. Não foi somente nos salvar da penalidade do pecado, mas também nos abre uma porta para podermos desfrutar de uma vida de vitória sobre o pecado. É isso que muitos lá fora não entendem. Como eu triunfar sobre o pecado? Não, o pecado é poderoso. Tem pessoas que dão o poder total ao pecado. Já viu isso? Não, o pecado já foi vencido. É derrotado o pecado. Por isso que há transformação. Mas também nos abre uma porta para podermos desfrutar de uma vida de vitória, uma vida abundante, uma vida de glorificação ao Pai Celestial. E nessa vida de vitória, sobre quem? Sobre o pecado. O Senhor quer que todos os salvos, que todos os filhos amados tenham um viver vitorioso. Enfatizamos que, de maneira alguma, há qualquer intenção de afirmar que a vida vitoriosa, ou uma vida mais do que vitoriosa, seja uma vida de inerância, não há qualquer ideia de impecabilidade. Sabe aquele que continua pecando, aí vira até iniquidade e diz, não, sou da graça, ele já me perdoou. Mas você sabe que diante dessas atitudes, você vai colher os frutos disso. E hoje, muitas das vezes, diante de algumas situações, nós temos que parar e fazer aquela retrospectiva dentro de nós. Vem cá, como é que é a minha vida de alguém que a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vitorioso e hoje eu estou enfrentando isso? Por que será? E quando a gente faz aquela retrospectiva, a gente descobre que estamos em algumas práticas naturais, como coisas naturais. Por quê? Porque você sabe que o pecado, quando ele é praticado consequentemente, ou diariamente, ou sempre, o que ele vira?
ele vira o quê? Isso, iniquidade. E é aquele pecado que já não dói mais, sabe? O pecado não dói. Sabe como é que é aquele negócio? Não. Isso aqui não é pecado, que se fosse pecado eu já estava morto. Você está morto e não sabe. Ixi, estava tão bom quando estava falando de mais do que vencedores. E é verdade. Existem pessoas que precisam se alertar, dizer, calma aí, cara. Tem alguma coisa que está dominando a minha vida e já virou isso e eu preciso voltar. Eu preciso receber esse perdão e me posicionar, porque eu fui colocado numa posição de justiça. Eu sou filho amado. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Eu preciso erguer minha cabeça e tomar uma postura. Por que eu vou ficar nessa daí? Porque, então o diabo está reinando sobre minha vida, sem falar dele, você que está deixando ele reinar, porque você sabe que o diabo não tem poder sobre a nossa vida, sim ou não? Sim, ele só consegue alguma coisa quando ele tem o quê? Uma brecha? Sim ou não? Sim, no Nordeste diz o quê? Uma greta, acho que é uma greta, que eles usam a expressão greta, uma greta, que é a mesma coisa que uma brecha. Então imagine, quando eu e você abrimos um espacinho, ele vem e coloca, e aquilo ali vai, e parece tudo normal, é que eu estou na graça. E quando descobrimos o que é graça, nós percebemos que a graça, ela é mais estreita do que a lei. Me explica isso, Samuel. Vou te explicar. Na lei, alguém vinha até mim, pastor Samuel, sim, pois não. Eu estou passando uma dificuldade financeira tremenda lá em casa, estou sem emprego, não tenho o que comer, não tenho dinheiro. Sabe qual era a atitude do pastor da lei? Vem cá, vou orar por você. Deus, e até uma rajada de língua estranha. Blá, blá, blá. Pode ir, Deus vai te abençoar. Isso era na lei. Na graça. Chega uma pessoa na mesma atitude, é que eu estou assim, vida financeira ruim, não tenho dinheiro, não tenho o que comer. Epa, nem vou orar agora. Já meto a mão no bolso, o que eu tenho eu vou dividir. O que eu tenho em casa, vamos comigo lá em casa, que se eu tenho 1 quilo de arroz, meio quilo é teu e meio quilo é meu. Se tem um pedaço de carne, vou dividir ao meio. É assim que é na graça. Ai, que graça estreita. Sabe a graça onde se define? Lá no livro de Atos. O livro de Atos não acabou, é nós que estamos acabando de escrever ele, sim ou não? Não acabou. E na igreja de Atos, lá quando você lê o livro de Atos, o que você vê? Pessoas que tinham propriedades grandes e tal, e não sei o quê. Quando eles se reuniam, via que irmãos não tinha, o que eles faziam? Eles se juntavam todos, quem tinha propriedade vendia tudo, pegava aquele dinheiro todo, vamos dividir igual para todo mundo. Como diz alguém, que eu não sei quem é, desmerece até uma dancinha, né? Tem alguém que diz assim, é pessoas que abençoa. Eu vou beber água para não ficar muito, para refrescar a língua. Como é gostoso ser mais do que vencedor. Deus vai colocar eu e você nesse estado que nós estamos para a gente ficar só desfrutando. Desfrute, mas lembre quem está do teu lado. Eu e você podemos fazer alguma coisa, podemos mudar essa situação, porque Cristo habita em nós. Vida vencedora, pelo contrário de todos aqueles que estão gozando de um viver vitorioso, sabe perfeitamente como Paulo. Olha o que Paulo, escrevendo a primeira carta dele a Timóteo, ele diz no capítulo 1 e versículo 15. Olha o que ele diz. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o. Ter a vida que vence, ou ter a vida de um mais que vencedor, não é sinônimo de perfeição. A vida de vitória está diretamente relacionada com a nossa total dependência
da vida de Cristo. Foi dito, no nosso interior. Nenhum de nós, por esforço próprio, pode vencer o orgulho. Pode vencer? Com o nosso jeitinho, com nossas habilidades, com o nosso conhecimento natural? Olha só, podemos vencer o orgulho, o mau humor, a falta de perdão, pensamentos impuros, irritabilidade ou qualquer outros males que se manifeste no nosso íntimo? Muitas vezes, com uma bela capa, meu Deus do céu, isso falou comigo. Com uma bela capa religiosa, forjamos um tipo de vida cristã, aparentemente vitoriosa, porém, continuamos escravos de nós mesmos. A religião sempre exige que façamos algo para termos a vitória. Porém, a vida vitoriosa não é uma conquista, mas uma dádiva do alto. Você não precisa fazer nada para ter esse título sobre a tua testa ou sobre a tua vida, de uma vida mais do que vencedora. Não, isso é uma dádiva que foi dada a mim e a você. Algo do Pai Celestial dado a nós, filhos amados. Na realidade, a religião é uma próspera fábrica de hipócritas. E como é? E como é? Jesus sabia muito bem disto e condenou duramente a religião. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. Olha o que ele diz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Olha o que diz o 28. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Tem exatamente 4 meses atrás, um amigo de São José dos Pinhais, pastor, tinha na igreja dele umas 200 pessoas, e ele me convidou para ir lá pregar. E eu disse, Emerson, eu não vou. O que é, bispo? Apelido, né? Meu nome, mas virou apelido também. Ô bispo, você não me considera mais? Sou teu amigo de tantos anos. Eu falei, rapaz, eu vou acabar com o seu culto. Não, pode vir. E eu fui, preguei. Acabou o culto, respondi a algumas pessoas no final, ele me despediu, fui embora. Ele deixou, isso foi numa quinta-feira, no sábado ele teve culto, subiu no púlpito e disse, nunca mais aquele infame, assim foi a expressão, aquele infame do bispo sobe aqui num altar para pregar. Ele acabou com o que eu preguei 16 anos, bem assim. E aí, eu tenho amigos na igreja, ligaram para mim e disse, bispo, ele falou isso, ele disse, está perdoado. Querendo fazer, sabe aquela coisa da lei? Querendo fazer, está enganado, você se deu mal, bateu na porta errada, aqui só tem amor, mano. Ele está certo, está perdoado. Eu falei com ele, mas ele quis me levar, mas tudo bem. Passou-se 1 mês e meio, ele me liga chorando. Foi fazer uma campanha no monte, não sei aonde aí. Armou a barraca dele, está lá, orando. E disse que teve um dos dias que ele estava lá, que ele ia ficar não sei quantos dias lá naquele monte. Veio 2 rapazes, um cheio de dread na cabeça, de bermuda, camiseta, chinelo. Ele olhou e disse, isso é jeito de vir para o monte orar? Eu não sabia que tinha roupa para orar no monte, mas isso é jeito que vem orar. E os rapazes foram lá para o canto, começaram a orar. E ele falou para mim que a oração dos rapazes era assim, pai, obrigado, eu te agradeço pela saúde, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pelo meu pai. Diz que eles não sabiam orar, eles só sabiam falar isso. Os rapazes se levantam antes de ir embora, olha para ele, um deles, impulsionado pelo Espírito, diz, pastor, ele falou, como é que você me conhece? Ele falou, não, mas eu sei que você é pastor. Ele falou, sou mesmo. Pastor, posso te dar um abraço? Ele falou, pode. E ele abraçou, o rapaz abraçou, e ele disse que queria se soltar, e o rapaz não deixava, e abraçou, e ficou. Mas que abraço gostoso e tal, e o rapaz falava, e ele querendo se soltar, agoniado, sabe? É como um endemoniado quando é abraçado pelo amor.
E aquela luta, e ele disse para mim que queria se soltar e não conseguia. O rapaz ficou lá uns 5, 6 minutos com ele abraçado assim forte. Quando o rapaz largou, o rapaz chorando, olhou para ele e disse: pastor, leia Gálatas 5, versículo tal. Aí ele falou: tá bom, vou ler. Ele disse que tinha mais uns 3 dias para ficar lá no monte, né? Eu vou ler Gálatas 5, 23, eu vou ler o livro de Gálatas todo. O Espírito Santo deve ter dado uma risada e disse: isso, vou abrir os teus olhos. E ele leu o livro de Gálatas. Esse homem ficou chorando 2 dias, que os olhos dele se abriu, a escama caiu. E ele chegou em casa, se reconciliou com a esposa, não sei quantos anos de casado, ele exigia tanto da esposa que nem ele conseguia chegar naquele nível de santidade. O filho dele, que tinha saído da igreja, quando viu a expressão do pai agora, que diz que foi tomado por esta graça de Deus, o filho voltou para a igreja, ele olhou para o filho no teclado e falou assim: filho, você voltou? Ele falou: pai, é nesse Cristo que eu creio, é nessa palavra que eu creio, eu nem preciso, porque eu sempre fui dele. Resumindo, esse pastor foi na nossa reunião de pastores, perguntou a mim: bispo, posso? Eu digo: claro, venha. E eu disse: meu Deus, e agora? Eu vou falar para o Pio. Eu digo: Pio, veio um doido aí que disse que foi tomado pela graça. O Pio: deixa vir, isso é tuas ideias, né, bispo? Eu digo: venha. E foi, ele testemunhou lá. Ele fez todos da reunião chorar. Eu não sei se o Papa estava naquele dia lá, mas ele foi tomado assim por Deus. As pessoas choraram porque ele falou que o encontro que ele teve. 30 e poucos anos de igreja, de pastoreio, e ele falou, e agora a igreja se assustou, alguns remanescentes não entenderam nada, saíram da igreja, a igreja está chegando gente nova, e ele falou: bispo, é outra vida, é livre, é libertadora. E ele tinha mandado tirar as luzes da igreja, que o filho dele, por isso que o filho dele parou, porque o filho dele investiu e comprou luzes para a igreja. Ele olhou para o filho e disse: aqui não é boate, aqui é igreja do Senhor Jesus. E o filho dele e o pai dele arrancou aquilo tudo, botou no canto da igreja. O pai dele agora instalou as luzes todinha. E eu voltei lá e digo: está tudo colorido, isso aqui virou o quê? Ele disse: aqui é lugar de adoração. Meu irmão, é verdade, essa graça está inundando esse mundo, esse Brasil. É um momento de eu e você desfrutar dessas coisas gloriosas em Cristo Jesus. Quando lemos esse livro de Mateus, no capítulo, que foi lido agora, jamais um religioso será vitorioso. Nenhum tipo de esforço humano é suficiente para dar ao homem a vitória que ele precisa, para ser o mais que vencedor. Por quê? A vitória é um milagre. Todo esforço humano está baseado na lei, e ela sempre exigirá do homem que faça algo para Deus. A graça, porém, é Deus fazendo tudo pelo homem. Meu irmão, é muito claro isso. Eu e você somos pais, sim ou não? É aquilo que já ouvimos. O que os nossos filhos fazem para receber tudo que eles recebem? Comida, roupa, lavada, cama. Eles nem falam que é para trocar o lençol, já percebeu não? A gente, quando está no hotel, a gente desce para o café e diz: eu preciso que dê uma geral lá no quarto, sim ou não? Eles saem do quarto, os nossos filhos nem avisa. E tem mãe que fica nervosa, diz: se eu não trocar, ele nem pede para trocar. Se ficar um mês aqui, é assim ou não é, pai e mãe? Mas a mãe vai lá e diz: a mãe não deixa nem dar uma semana, já troca, ele chega, trocou o lençol, e do jeito que chega, bam, suado, tá nem aí. Isso é filho amado, sim ou não? Só que você, como eu, deve ter no mínimo 2. Eu tenho 2 meninas. E esses dias eu estava comparando lá em casa, a Bia e a Carol. A Bia está casada hoje, mas eu fiz uma comparação. Quem desfruta e quem é escravo. E elas ficaram doidas, né? A Bia é aquela que olha para mim e vê o pai mais do que vencedor. Ela não quer saber o saldo, ela é casada, hein? Todo final de semana quer almoçar lá em casa. Eu não repreendi ainda, porque eu estou esperando o neto, entendeu não?
Porque quando o neto chegar, é só o neto que vai comer. Eles que vão procurar qualquer buffet por aí. Mas enquanto não chega o neto, pai, dá para fazer uma carne? Pai, dá para fazer isso? Pai, dá para fazer um bacalhau? É assim. Metida, sim ou não? E a Nilda fica nervosa e a Carol, que é a solteira de 21 anos, diz: mas a Bia é abusada, né, pai? Eu digo: minha filha, é. A Carol, para pedir alguma coisa, meu Deus do céu, faz de tudo para não pedir, faz de tudo para não incomodar. Tem filho assim, você? É um negocinho para... O pai está dormindo aqui. Desse jeito. Mas eu tenho a Bia. Pai está dormindo? Bah, 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 bah. Assim. A Carol não pede. Carol, tem vontade de comer alguma coisa? Não. Eu descobri há poucos dias que ela queria ir num local. E aí eu fui fazer uma surpresa. Quando ela chegou na porta, eu digo: entre. Não, pai, não sei o quê. Para que você me trouxe aqui? Eu digo: cara, algo me disse que você tem vontade de vir aqui. Eu tenho, então entre, cara. Não, pai, deixa para outro dia. Aquele cuidado, sabe? Vamos resumir essa história. Quem é filho e quem é escravo? Quem é filho para você? É Beatriz ou Carol? Filho. Filho, Beatriz. Essa que faz barulho, bacalhau. Sabe como é que é o esquema? Não? Pai, eu quero tanto. Pai, dá para fazer um pix de X? Se der, eu lhe pago. É mais ou menos assim. Isso é filho, meu irmão. O escravo, um cuidado. Pai celestial, se quiser. Se eu merecer. Meu irmão, ou eu e você começa a desfrutar dessa vida de vitória, dessa vida abundante, ou desfrutamos logo disso. Como é que está o meu e o teu comportamento diante do nosso Pai Celestial? Nós somos filho amado, nós podemos abrir a geladeira, nós temos acesso através de Cristo Jesus. Ele é o caminho. A graça, porém, é Deus fazendo tudo pelo homem, pelo Filho amado. Ninguém pode vencer o pecado se esforçando ao máximo. O apóstolo Paulo nos mostra o caminho da vitória. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo, e sim da... Jesus está em cima de nós. Nada, a gente não é dominado pelo pecado. É a graça que nos domina. É a graça que tem total. Se eu trabalho para Deus, estou debaixo da lei. E o pecado me domina. Se Deus trabalha por mim, estou debaixo da graça. E o pecado não pode me dominar. Isto é vitória. Infelizmente, muitos regenerados, muitos filhos que são sinceros diante de Deus têm amargado muitas derrotas, pois tentam vencer o pecado em suas vidas através dos seus próprios esforços. Aplicam a boa vontade para vencerem o pecado, porém o que colhem é fracasso após fracasso. Precisamos sempre nos lembrar que fomos salvos inteiramente pela graça, mas também precisamos crer que a vida de um mais que vencedor é uma dádiva divina, não uma conquista humana. Toda luta do homem contra o pecado é inútil para lhe dar vitória. Ninguém precisa lutar para ser vitorioso, basta descansar na obra que Cristo realizou no Calvário. Você já deve ter ouvido essa ilustração, mas você sabe que alguém que conta a ilustração, quando o outro vai contar, é totalmente diferente, sim ou não?
E, como eu disse, esse negócio de entender o que é ser mais do que vencedor sempre teve um ponto de interrogação. E eu ouvi uma história e eu quero contar para você. Alguém estava noivo para casar. E em todo o período desse casal, de namoro até o noivado, o homem era um lutador, era um pugilista, era um boxeador. Era alguém que gostava desse esporte de boxe. Então, do namoro ao noivado, ela acompanhou muito de perto, nos treinos, nas lutas, e sempre viu o noivo dela apanhar. Nunca vencia, só apanhava. E ela deixou muito claro, quando nós casarmos, acabou esse negócio de luta, pelo amor de Deus, eu não quero estar com o marido que na segunda ele está bem e na terça ele está com a orelha quebrada, nariz quebrado, olho roxo. Não quero, então vamos mudar isso aí. Eu sei que é um esporte que você gosta, mas você não vai mais competir. Ele falou, legal. E casaram. E com pouco tempo de casado, chega um convite para ele, para uma luta que ia dar um certo valor muito alto, de alguns milhões de dólares. E ele foi convidado e ele ficou feliz. Só que ele estava fora de forma. E aí ele noticia para ela, dizendo, meu amor, vai ser a última luta. Chegou aqui o convite, olha aqui a confederação tal dos Estados Unidos, babá. Ela olhou e disse, não, pelo amor de Deus, nós tratamos que depois de casado não teríamos mais. Ele falou, é a última, eu não vou participar mais e tal. Eu nem vou nessa luta. Ele, não, tudo bem, pode ficar em casa, se quiser, assista. Ela falou, eu vou ver se vou conseguir assistir, porque eu já entendi tudo. E ele foi para a luta. E apanhou, coitado, hein? Esse ilustrador conta que ele apanhou bastante. Mas teve um certo momento que ele deu um nocaute, e o cara, bum, no chão. Resumindo, ele já estava todo arrebentado, o cara foi ao chão e quem foi vencedor? Ele. Ele venceu. De repente chega lá, botaram o cinturão nele, chegaram com cheque e entregaram a ele. Ele foi até o local, alguns fizeram uns remendos nele. Quando ele chegou em casa, a mulher, eu sabia, todo arrebentado. Ele disse, meu amor, eu venci. Ela, meu Deus, mas você está todo arrebentado. Ele tira o cheque do bolso e diz, isso aqui é teu. Resumindo, quem venceu? Ele. Ele. Quem é mais do que vencedor? Essa é a ilustração que eu quero trazer para você de Cristo. Cristo foi vencedor, sim ou não? Na cruz. E Ele conquistou tudo na cruz e entregou para mim e para você. Por isso que eu e você somos mais do que vencedor. Então, de uma vez por toda, vamos desfrutar desse negócio que é bom. Isso é verdade. Ele pegou o prêmio e nos entregou. Só que tem muitos que pensam que isso é história da carochinha. Ele lutou, ele venceu e pegou o prêmio agora e diz, olha aqui, meus manos. Me permita usar essa expressão. Por isso que há uma expressão de Cristo que ele diz assim, não vos chamo de servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigos. Eu vou além, de manos. Aqui, mano, é para vocês, ó. Vocês são meus irmãos mais novos, então desfrute desse negócio. Já é fato que vocês vão reinar comigo em glória, mas vocês podem reinar em vida. E chegou a hora. Não há enfermidade sobre a nossa vida, não há derrota sobre a nossa vida, porque nós somos filhos amados de Deus. Que coisa gloriosa. E tem muita mulher que já tomou para si esse mais que vencedora, né? Marido vai para lá, vence o mês. Quando ele chega, ele entrega algo para ela e ela diz, a fatura do cartão vou pagar agora. Ela já desfruta antes. É isso. É isso, eu acho que pelas irmãs eu vou vir pregar aqui de novo, hein? 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15,
e versículo 57, olha o que diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma dádiva é concedida gratuitamente, sem nenhuma exigência, sobre aquele que a recebe. Do ponto de vista bíblico, não somos apenas vencedores, não somos. Somos mais. Se você uma hora sair dos teus lábios, eu sou vencedor, corrija, por favor. Corrija. Porque vencedor foi Cristo. Eu e você que estamos desfrutando do prêmio. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Há um escritor, e ele afirma dizendo assim: louvado seja o Senhor, porque desde o passado mais remoto até hoje, há apenas um vencedor em todo o universo. Apenas o Senhor é vencedor. Tudo o que precisamos encontra-se em Cristo Jesus. Paciência, perdão, pureza, alegria, fé, bondade, paz, enfim, tudo o que possa glorificar a Deus encontra-se unicamente em Cristo. O que necessitamos, de fato, é conhecer a pessoa bendita de Cristo em nós. Ele é o tudo que precisamos. Somente Ele é a nossa plena vitória. Paulo foi claro quando falou da sua experiência cristã. E ele falou na carta dele a Filipenses, capítulo 1 e versículo 21. Olha o que ele diz. Uau! Eu pensei que o louvor ia subir daqui a 3 horas. Porquanto para mim o viver é e o morrer é. Uau! Paulo poderia ter exclamado assim, com alegria: para mim o viver é ser como Cristo. Ou mesmo, para mim o viver é contar com a ajuda de Cristo. Porém, o que ele declarou categoricamente foi: para mim o viver é Cristo. A vitória de Paulo não estava na sua fidelidade aos ensinos do mestre, mas na sua total dependência da vida de Cristo no seu interior. Tem pessoas que dizem: eu tenho que obedecer. Meu irmão, viva a vida de Cristo no teu interior. Aquilo que Ele derramou, aquilo que o Espírito tem direcionado você. Meu irmão, por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele deixa muito claro, dizendo que o nosso espírito está pronto. O que ele estava dizendo? Que a comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito não tem nada que pode interferir. Só que dependendo de como está a nossa alma, como a nossa alma tem sido alimentada, ela interfere. E tem alguém que disse assim: eu vou colocar o nome nessa alma. Essa alma é feminina. Eu falei: pare com esse negócio, rapaz. Porque se tem alguém almático, meu Deus, ele dizendo, é a área feminina. Eu disse: eu não concordo com isso. Existe homens almáticos, e homem almático é triste, sim ou não? Já viu homem almático? Meu Deus do céu. Mas então é isso. Tudo está conforme a nossa alimentação. A nossa alma, ela só consegue vir se alinhando com o nosso espírito quando nós dizemos para ela: eu não dizimo para receber nada, eu dizimo porque eu tenho. Eu tenho que falar para a minha alma que eu tenho, que eu já recebi todas as coisas do meu Pai. Sim ou não? Quando eu estou diante de uma vitrine e algo me chama a atenção, esses dias eu fui obrigado. Eu, não estou dizendo a Nilda diz que todo dia está falando isso, eu de vez em quando. Eu me deparei com a 75 polegadas de LED, eu digo: meu Deus, o culto da aba vai ficar muito bonito. E aí eu disse assim: o que eu tenho que fazer com aquelas lá que tem? Tem 2 lá. Tudo bem que é menor, mas eu já procurei saber quem está precisando de TV. Primeiro eu tenho que saber quem precisa para eu dar aquelas, chegar em casa não ter nada e eu colocar uma, sim ou não? Eu olhei, dei uma risadinha, digo: ei, alma, se aquieta.
vai querer endividar outro. Eu sou livre, tudo já foi pago. Essa TV é minha, mas é minha sem conta nenhuma. Você quer me... pare, alma. E aí vem aqueles pensamentos. Se você tiver com outro almático do lado, diz assim, vamos vender aquelas lá que já... Sabe aquelas coisas? O almático é assim. Mas aquele que anda pelo Espírito diz, alguém está precisando. E eu preciso entregar isso aqui que não é mais meu. O mais que vencedor é assim. O mais que vencedor é assim. Está evidenciado que todas as nossas tentativas para vencer os nossos pecados são inúteis. Não há nada que possamos fazer a não ser nos render. Nos render. Nos render incondicionalmente ao Senhor e crer que somente Ele é capaz de produzir uma vida vitoriosa em nós. Que maravilhosa luz nos traz a palavra de Deus. Eu encerro, mas eu quero finalizar com Gálatas capítulo 2, versículo 20, a parte A. Somente a parte A. Pode botar Gálatas 2, 20. Diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por mim. A parte A é, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Continuem abençoados.